Disciplina, Organização e Políticas de Saúde. Aula 6. O Pacto pela Saúde e a Política Nacional da Atenção Básica. Apresentação. Nesta aula será feito um estudo da Portaria número 399 de 2006, que apresenta o Pacto pela Saúde com base nos princípios doutrinários do SUS, tem sua discussão centrada nas necessidades de saúde da população. Apresenta como prioridades 3 pactos: o Pacto pela Vida, o Pacto em Defesa do SUS e o Pacto de Gestão. Também será estudado a Política Nacional da Atenção Básica, que tem fundamentação transversal nos eixos da equidade, universalidade e integralidade e no controle social da gestão e descentralização, bem como em outros princípios organizativos e assistenciais do SUS. Objetivos: reconhecer o Pacto pela Saúde, como um pacto que objetiva avançar no enfrentamento dos desafios à consolidação do SUS. Descrever a Política Nacional da Atenção Básica. Elaborar questionamentos sobre as mudanças ocorridas após as publicações do Pacto pela Vida e da Política Nacional de Atenção Básica. O Pacto pela Saúde. Vamos iniciar esta aula fazendo uma descrição e estruturação do Pacto pela Saúde. A Portaria número 399, GM de 22 de fevereiro de 2006, divulga o Pacto pela Saúde 2006, a consolidação do SUS e aprova as diretrizes operacionais do referido pacto. Suas prioridades são: 1. O Pacto pela Vida. 2. O Pacto em Defesa do SUS. 3. O Pacto de Gestão do SUS. Olá pessoal, sejam bem-vindos a esse vídeo. Eu sou a professora Marília e hoje eu vou contar um pouquinho para vocês sobre a história do Pacto pela Saúde e o que é isso e a importância disso quando nós falamos de organizações e políticas de saúde. Bom, vocês já devem saber que o Sistema Único de Saúde passou a ser vigente, passou a entrar em prática a partir da sua aprovação de lei, que foi lá em 1990. O Sistema Único de Saúde ele foi uma consequência de uma série de discussões e da reforma sanitária que foi acontecendo nas décadas anteriores e ele foi concretizado, documentado lá na Constituição de 1988 e com a aprovação de lei em 1990, então, colocado em prática. Mas, devido a uma série de questões, as dificuldades de se colocar os princípios em prática e da acessibilidade à população, da estruturação do próprio Sistema Único de Saúde, ocorreu lá em 2006, é bem mais recente, então veja, 2006, o Pacto pela Saúde. O Pacto pela Saúde nada mais é do que uma série de reformas que aconteceram para que o Sistema Único de Saúde pudesse ter mais eficiência e mais eficácia na sua gestão. Então, o que se verificou é que existiam várias falhas. Hoje, nós ainda podemos, claro, apontar ainda essas falhas, mas em 2006 houve a tentativa por esse Pacto pela Saúde de aprimorar, de melhorar essas questões, essas falhas em si. Então, um exemplo do que o Pacto pela Saúde, de dos objetivos, seria melhorar ali, unificar o repasse da verba da União para os estados e, portanto, para os municípios. Unificar da seguinte forma. Antes eram várias caixinhas, digamos, repasses ali de várias caixinhas, repasses de pequenos valores, menores valores, para uma série de coisas, uma série de projetos que aconteciam no Sistema Único de Saúde. E hoje nós temos cinco grandes blocos aí desse repasse, sendo a atenção básica uma delas, A atenção básica, depois a atenção de média e alta complexidade e entre outras aí que vão formar esses 5 blocos. Então, o Pacto pela Saúde
foi essa tentativa de melhoria ali do Sistema Único de Saúde, da sua própria gestão. E ele é baseado em 3 princípios. Existem 3 princípios norteadores que têm ali como foco esse objetivo. O primeiro deles se chama Pacto pela Vida. No Pacto pela Vida, a cada ano que se inicia, no primeiro trimestre, os gestores ali, as instituições, as organizações de saúde, têm que fazer um levantamento dos dados do ano anterior. Então, como foi o ano anterior? Isso é um objetivo do Pacto pela Saúde. E tem alguns pontos, serviços e diretrizes que são prioridade nesse Pacto pela Vida, tá? A segunda diretriz seria o Pacto de Defesa do SUS, em defesa do SUS. Para que serve esse pacto? Justamente para concretizar o Sistema Único de Saúde. Então, existem muitas coisas que estão lá no papel, que estão lá na Constituição, e o princípio norteador de tudo isso é a saúde, direito de todos e é um dever do Estado. Há uma série de pontos ali do Sistema Único de Saúde, a própria organização dos serviços em si, que acabam estando ali no papel, né, sendo previstos, mas não colocados em prática, ou colocados em prática, mas com falhas, né? Então, o Pacto em Defesa do SUS seria para enfatizar aí a importância de defender os seus princípios e da sua concretização em todo o território nacional, né? Lembrando os princípios do Sistema Único de Saúde, que são a universalidade, saúde para todo mundo, equidade, acesso igual a todos, né, tratamento igual a todos, e a integralidade, a pessoa, o usuário visto em sua totalidade, no seu contexto, nas outras questões socioculturais que fazem parte daquele indivíduo e, portanto, vão impactar na sua saúde. E o terceiro seria o Pacto de Gestão do SUS, que seria para reafirmar a importância do Estado para essa gestão. Então, a importância da União, né, as responsabilidades dos gestores federais, digamos, do governo em si, que seria o Ministério da Saúde, a importância das secretarias estaduais da saúde e das secretarias municipais da saúde. Então, nós temos aí essas 3 grandes esferas que devem reafirmar ali o seu compromisso com as prioridades do Sistema Único de Saúde. Bom, para esse vídeo era isso que eu tinha para passar para vocês. Até mais e bons estudos! SUS. Veja mais sobre cada um desses pactos a seguir. O Pacto pela Vida. Suas prioridades e seus objetivos em 2006 são: objeto com interação, saúde do idoso, implantar a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa buscando a atenção integral, câncer de colo de útero e de mama, contribuir para a redução da mortalidade por câncer de colo do útero e de mama. O Pacto em Defesa do SUS. Mortalidade infantil e materna. Reduzir a mortalidade materna, infantil neonatal, infantil por doença diarreica e por pneumonias. Doenças emergentes e endemias com ênfase na dengue e hanseníase. Fortalecer a capacidade de resposta do sistema de saúde às doenças emergentes e endemias. Promoção da saúde. Elaborar e implantar a Política Nacional de Promoção da Saúde, com ênfase na adoção de hábitos saudáveis por parte da população brasileira, de forma a internalizar a responsabilidade individual da prática de atividade física regular, alimentação saudável e combate ao tabagismo. Atenção básica à saúde. Consolidar e qualificar a estratégia da saúde da família, como modelo de atenção básica à saúde, e como centro ordenador das redes de atenção à saúde do SUS.
Olá, sejam bem-vindos a esse vídeo. Eu sou a professora Marília e nesse vídeo eu vou falar com um pouco mais de profundidade sobre o Pacto pela Vida. Então, dentro do Pacto pela Saúde, que foi uma tentativa de reformas dentro do Sistema Único de Saúde para melhorar a sua aplicação, tudo aquilo que está previsto lá na Constituição de 88 e, portanto, foi reforçado ali lá em 2006, na Portaria 399, um dos princípios, um dos pontos que hoje eu vou falar aqui nesse vídeo é o Pacto pela Vida. Então, o que quer dizer esse pacto, para que ele serve e qual é o objetivo dele? O Pacto pela Vida, ele é permanente, né? Então, o que seria um pacto? Seria o compromisso das partes envolvidas nesse pacto de fazer alguma coisa acontecer. Então, tem um pacto, todo mundo tem que trabalhar em prol a um determinado objetivo, né? Ou tem que fazer alguma coisa que foi já acordado. Então, por meio de um acordo, por meio das diretrizes, aquilo tem que ser feito. O Pacto pela Vida, ele é permanente, ou seja, ele acontece todos os anos, desde 2006, quando ele foi lá previsto, né, na portaria em que foi definido. Então, ele é permanente. Quando a gente fala que ele é permanente, significa que ele acontece a todo ano. O Pacto pela Vida, ele prevê que os dados no primeiro trimestre de cada ano, ou seja, janeiro, fevereiro e março de cada ano, as instituições de saúde têm que levantar os principais dados relacionados aos tipos de atendimento que foram feitos, ao perfil da população, aos tipos de doença mais atendidos. Então, todos os dados que foram os atendimentos, né, feitos pelos profissionais da saúde, todos os dados, eles têm que ser levantados nesse primeiro trimestre, referente ao ano anterior, tá? Então, no Pacto pela Vida, essas informações são de extrema importância. Por quê? Com base nisso, é possível verificar se as metas foram alcançadas ou não. Então, nos vários programas de saúde, existem lá as suas próprias metas, o que se pretende com esses programas, e aí, por meio desses dados, é possível verificar se essas metas foram atendidas ou não. E ainda reformular metas para o ano seguinte, tá? Então, isso nada mais é do que uma estratégia administrativa. Então, as grandes corporações, mesmo as organizações privadas, né, trabalham com esse planejamento estratégico. Então, a definição de temas, de metas. Essas metas, elas são colocadas no curto, médio e longo prazo, e aí tem um caminho a percorrer, né, por essas metas. E aí, quando atinge um determinado período, há uma reformulação, há uma avaliação do que foi atendido e do que não foi. Então, o Pacto pela Saúde prevê justamente isso. Prevê verificar, avaliar o que foi feito no ano anterior, né? E também permite programar, reformular novas metas e prioridades para os anos seguintes, né? Para aquele ano e para o ano seguinte em si. E assim, fazendo esse planejamento administrativo com o intuito de melhorar a gestão do Sistema Único de Saúde. Dentro do Pacto pela Vida, também foram traçados prioridades, tá, de atendimento e de programas em si. E aí nós podemos apontar como uma das prioridades o atendimento aos idosos, a saúde do idoso. Então, vários programas relacionados ao atendimento dessa faixa etária da população, desse público-alvo, fazem parte do Pacto pela Vida. Você já deve ter visto algumas campanhas relacionadas a isso. Também nós temos um outro ponto, uma outra diretriz do Pacto pela Vida, o câncer do colo do útero e de mama. Então, devido à alta mortalidade, né, das mulheres por conta dessas doenças e da possibilidade de prevenção e da importância da prevenção, também programas, campanhas, a vacinação, por exemplo, para o HPV das meninas aí a partir dos 9, 10 anos de idade pela rede pública, tem o intuito aí de trabalhar essa questão da prevenção do câncer de colo de útero e do colo de mama, tá? Também nós temos ali o trabalho da mortalidade infantil e materna, ou seja, o atendimento, né, às crianças, os recém-nascidos e às mulheres que acabaram de dar à luz. Também há um atendimento especializado, aí
uma ênfase como prioridade para esse público-alvo. Temos também as doenças emergentes ou as endemias, como a dengue, né? Todo ano a gente escuta muitos casos de dengue e o índice de mortalidade por conta da doença em si. Então, a dengue é uma doença emergente, uma endemia importante que é trabalhada, que está como prioridade do Pacto pela Vida. A influenza, né, ou gripe também, né? Então a gente vê as campanhas de vacinação para gripe, fazem parte do Pacto pela Vida. A hanseníase, a tuberculose e a malária. Existem algumas regiões do país em que a malária, ela acontece, as pessoas de determinada população já tiveram muitas vezes essa doença, né? E a importância é um problema público de saúde e, portanto, faz parte da prioridade do Pacto pela Vida. Também nós temos a promoção à saúde como diretriz aí do Pacto pela Vida e a importância das unidades básicas de saúde, porque é a partir daí que nós vamos prevenir as doenças, né? Nós vamos disseminar informação para a população por meio de campanhas. Então a gente fala de educação para a saúde e por meio disso mudar o comportamento da população, prevenir doenças, seja pelos nossos próprios hábitos. Então, por exemplo, a dengue, né? Praticamente aí todo verão, começo de verão, nós vemos as campanhas na TV, nos panfletos, nas próprias unidades de saúde, para prevenir, para diminuição dos casos de dengue. Então, tanto de prevenção quanto até a informação sobre que tipos de sintomas a doença tem, né? Para que a pessoa, o usuário, possa procurar uma unidade básica e aí poder ser tratado, né? Receber o tratamento adequado. E assim para outras doenças emergentes, né? E as endemias e, enfim, tudo que diz respeito à unidade básica de saúde em si. Então, nós temos essas prioridades do Pacto pela Vida. Para saber um pouco mais sobre isso, no Ministério da Saúde você pode encontrar uma série de informações, inclusive a própria portaria do Pacto pela Saúde, que vai englobar o Pacto pela Vida. Bons estudos, pessoal. Até mais. O Pacto em Defesa do SUS. São duas as prioridades. 1. Implementar um projeto permanente de mobilização social com a finalidade de 1. Mostrar a saúde como direito de cidadania e o SUS como sistema público universal garantidor desses direitos. 2. Alcançar, no curto prazo, a regulamentação da Emenda Constitucional número 29, pelo Congresso Nacional. 3. Garantir no longo prazo o incremento dos recursos orçamentários e financeiros para a saúde. 3. Aprovar o orçamento do SUS, composto pelos orçamentos das 3 esferas de gestão, explicitando o compromisso de cada uma delas. 2. Elaborar e divulgar a Carta dos Direitos dos Usuários do SUS. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Marília. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre uma das diretrizes do Pacto pela Saúde, que é o Pacto em Defesa do Sistema Único de Saúde. Então, só para a gente relembrar um pouquinho, o Pacto pela Saúde foi uma reforma que possibilitou dentro do Sistema Único de Saúde, com o intuito de possibilitar uma melhor gestão do sistema em si, tá? Então, tudo aquilo que estava previsto na Constituição de 88 foi reforçado nesse Pacto pela Saúde numa portaria em 2006. Vejam que é bem mais recente. Dentro do Pacto pela Saúde, nós temos aí o Pacto pela Vida, o Pacto em Defesa do SUS e o Pacto de Gestão do SUS. E hoje nós vamos falar do Pacto em Defesa do SUS. O que é isso? O que quer dizer isso? Qual que é o compromisso desse pacto? Então, como o próprio nome diz, o pacto seria o compromisso das esferas responsáveis pelo Sistema Único de Saúde, conforme o que é previsto em lei, conforme o que é previsto na Constituição Federal, né?
um pacto na defesa dos princípios do Sistema Único de Saúde, aquilo que ele prega, né? Aquilo que está previsto, que está descrito ali lá na nossa Constituição Federal. Então, o que aconteceu ao longo dessas 2 décadas praticamente? O Sistema Único de Saúde foi colocado em prática a partir de 1990, 91 propriamente dito, com a formulação, com a aprovação da lei em que ele já poderia vigorar, já poderia ser colocado em prática. E lá em 2006 foram vistas várias falhas ali, várias necessidades de melhoria do Sistema Único de Saúde. Então, o intuito foi melhorar o que a gente tem, porque o que é previsto, né, o que as diretrizes em si, o que é previsto, tem o objetivo é extremamente importante e é extremamente positivo, tá? Então, o Pacto em Defesa do SUS significa reforçar o compromisso das unidades gestoras a respeito daquilo que é previsto no Sistema Único de Saúde e que está previsto, portanto, na nossa Constituição Federal. Então, a portaria, né, que diz respeito a isso, que é a portaria 399, significa que o Pacto em Defesa do SUS serve para expressar a importância do compromisso das 3 esferas gestoras do Sistema Único de Saúde, que seriam a esfera federal, a União, a esfera estadual, os estados em si, as secretarias estaduais de saúde, e os municípios, as secretarias municipais de saúde. O intuito, né, algumas diretrizes do Pacto em Defesa do SUS significam, né, algumas diretrizes correspondem à repolitização da saúde. O que é isso? A saúde ela é um problema, uma questão pública e, portanto, deve ser debatido na política, já que é previsto que a saúde é um direito de todos e dever do Estado. A partir do momento que eu falo que ela é dever do Estado, as esferas, né, todas as partes políticas envolvidas, elas são responsáveis e, portanto, reforçar o compromisso, né, da política em si, dos políticos, né, das esferas envolvidas aí de gestão pública em relação à saúde, aos programas e aquilo que é previsto na Constituição, tá? Também seria a promoção da cidadania, é uma outra diretriz do Pacto em Defesa do SUS. Por quê? A previsão da cidadania significa reforçar a importância, né, dos próprios cidadãos como usuários do Sistema Único de Saúde. Ainda, reforçar o direito de todos à saúde. Então, falar de cidadania, né, significa levar saúde, levar os programas, informação, educação para a saúde, prevenção, tratamento, diagnóstico e tratamento de doenças para todos os cidadãos brasileiros, tá? Então, para todo mundo. Isso significa, então, exercer a cidadania, né? Promover a cidadania em si, ok? Então, nós temos esses principais princípios aí e ainda ressalto um terceiro, que seria o financiamento do Sistema Único de Saúde com base nas necessidades. Então, há uma necessidade de avaliação do financiamento pelas 3 esferas, pela União, pela esfera gestora federal, pela estadual e pela municipal, em relação ao Sistema Único de Saúde, que esse repasse deve ser feito, esse financiamento deve ser feito com base nas necessidades de cada região, de cada município, né, de cada estado em si. Então, como um dos princípios do SUS em si é a regionalização dos princípios administrativos, né, importância de se estudar a característica de cada população ali envolvida com certos programas, há necessidade, portanto, de rever essa questão do financiamento. Então, o financiamento ele deve ser pensado conforme as necessidades de cada população, né, de cada município, de cada região em si, ok? Para ler mais sobre esse pacto, o Pacto em Defesa do SUS, você pode também acessar o site do Ministério da Saúde. Era isso que eu tinha para passar para esse vídeo. Bons estudos para vocês e até mais. SUS. O Pacto de Gestão do SUS. As prioridades são:
Definir de forma inequívoca a responsabilidade sanitária de cada instância gestora do SUS. Federal, estadual e municipal, superando o atual processo de habilitação. Estabelecer as diretrizes para a gestão do SUS. Com ênfase na descentralização, regionalização, financiamento, programação pactuada e integrada, regulação, participação e controle social, planejamento, gestão do trabalho e educação na saúde. Ao longo desta aula, algumas siglas irão aparecer com certa frequência, como por exemplo, MS, Ministério da Saúde, CONAS, Conselho Nacional de Secretários de Saúde, CONASENS, Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde. Será importante você reconhecê-las para melhor entendimento dos assuntos que serão abordados. Atividade 1. Na última aula você pesquisou sobre o que é gestão e gerência. Você se recorda? Correlacione estas palavras com seu significado. Gestão ou gerência 2. A como a administração de uma unidade ou órgão de saúde, ambulatório, hospital, instituto, fundação, etc., que se caracterizam como prestadores de serviços do SUS. Brasil. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Para entender a gestão do SUS, Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Brasília. CONAS 2003. 1. 2. B. Como atividade e responsabilidade de comandar um sistema de saúde, municipal, estadual ou nacional, exercendo as funções de coordenação, articulação, negociação, planejamento, acompanhamento, controle, avaliação e auditoria. Brasil. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Para entender a gestão do SUS, Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Brasília. CONAS 2003. 1. 2. Gabarito. E quem são os gestores do SUS? Temos Ministério da Saúde. No âmbito nacional, Secretário de Estado da Saúde. No âmbito estadual, Secretário Municipal da Saúde. No âmbito municipal, objeto com interação. Funções gestoras no SUS. As funções gestoras no SUS podem ser definidas como um conjunto articulado de saberes e práticas de gestão necessários para a implementação de políticas na área da saúde. Souza, 2002. Referência bibliográfica: Souza, R.R. O Sistema Público de Saúde Brasileiro. Brasília, Ministério da Saúde, 2002. Direção do SUS. Importante. No capítulo 3º da Lei Orgânica nº 8.080/90, em seu artigo 9º, descreve que a direção do Sistema Único de Saúde SUS é única, de acordo com o inciso I do artigo 198 da Constituição Federal, sendo exercida em cada esfera de governo pelos seguintes órgãos, e, no âmbito da União, pelo Ministério da Saúde. Segunda, no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pela respectiva Secretaria de Saúde, ou órgão equivalente. Terceira, no âmbito dos municípios, pela respectiva Secretaria de Saúde, ou órgão equivalente. Olá, seja bem-vindo. Nesse vídeo, eu sou a professora Marília e nesse vídeo vou falar um pouco para vocês sobre o Pacto de Gestão do SUS. O Pacto de Gestão do SUS é a terceira diretriz dentro do Pacto pela Saúde, prevista na portaria número 399, que aconteceu lá em 2006. Essa portaria, o Pacto pela Saúde em si, tem um intuito, objetivo geral de reformar algumas ações do Sistema Único de Saúde. Seria ali uma tentativa de melhorar o Sistema Único de Saúde para que aquilo que é previsto na nossa Constituição Federal de 1988 seja de fato colocado em prática.
Então, dentro do Pacto pela Saúde, nós temos o Pacto pela Vida, nós temos o Pacto em Defesa do SUS e nós temos o Pacto de Gestão do SUS, que é esse que eu vou falar nesse vídeo para vocês. O Pacto de Gestão do SUS tem o objetivo de confirmar, de reforçar a importância da responsabilidade das 3 esferas gestoras do Sistema Único de Saúde. E seria pactuar, dividir e pactuar as responsabilidades de cada uma dessas esferas. Então, o que é de responsabilidade do governo federal, o que é de responsabilidade do governo estadual e o que é de responsabilidade do governo municipal. Então, o intuito é reforçar a responsabilidade de cada uma dessas esferas envolvidas no Pacto de Gestão do SUS, com o intuito de promover as melhorias para os atendimentos a toda a população e fazer valer os princípios do SUS. Seriam os princípios gerais relacionados à universalidade, à equidade e à integralidade, tá? Então, nós temos ali como principal esfera gestora a esfera gestora federal. Então, quem faz parte dessa esfera gestora, né? Quais são as responsabilidades dessa esfera gestora? Então, nós temos o Conselho Nacional de Saúde, que corresponde a integrantes ali que vão pensar, que vão discutir as diretrizes da saúde para determinados períodos ali. Então, no caso, pode ser pensando em metas no curto, médio e longo prazo. E nós temos o que chamamos de Comissão Intergestores Tripartite, como o próprio nome diz, tripartite porque são 3 partes. E quem faz parte dessas 3 partes? Nós temos o Ministério da Saúde, tá, que corresponde à esfera federal em si, que faz parte dessa comissão nacional em si, da Comissão Intergestores Tripartite. Nós temos o Conselho Nacional das Secretarias Estaduais de Saúde. Então, os secretários de saúde de cada estado do nosso país se reúnem e têm a responsabilidade, né, de discutir as prioridades dos estados em si. Então, esse conselho, cada estado vai trabalhar suas prioridades, vai trabalhar as suas necessidades e eles têm que fazer essas reuniões para saber o que é uma diretriz nacional, aplicada a todos os estados, e também tem a liberdade de aplicar diretrizes conforme as necessidades de cada estado. E ainda, também faz parte dessa Comissão Intergestores Tripartite o Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde. Então, também, vejam, nós temos as 3 esferas envolvidas, por isso o tripartite, e que fazem parte da esfera gestora federal, porque são as questões relacionadas a todo o território nacional que vão ser discutidas, pensadas, né, e colocadas ali em discussão nessa esfera que seria a maior de todas, ok? Depois, pensando numa esfera que está englobada por essa, nós temos a esfera gestora estadual, que corresponde aos conselhos estaduais de saúde, tá? E faz parte ali também fazem parte as comissões intergestores bipartites. Por que bipartite? Porque tem 2 partes, tá? Então, quais são essas 2 partes? Seriam as secretarias estaduais de saúde e as secretarias municipais de saúde, tá? Então, vamos dizer que são, dentro de cada estado, são as prioridades, as discussões que acontecem entre a Secretaria Estadual de Saúde e cada município que faz parte daquele estado. Então, nós estamos falando da gestão estadual do Sistema Único de Saúde. E também, por fim, nós temos a nós temos a esfera gestora municipal, que sim, faz parte as secretarias municipais de saúde e os conselhos municipais de saúde. São discutidas e pensadas as questões relacionadas a cada município em si. Então, vejam, a gente parte de uma esfera grande, uma esfera maior, nacional, e vai passando para esferas menores, como a estadual e, portanto, a municipal. Cada município vai ter ali a liberdade de trabalhar as necessidades que correspondem à sua população, né?
ao seu território em si. E ainda, dentro de cada município, a gente tem também a regionalização, o trabalhar ali determinados bairros daquele município. Porque os bairros, né, pensando desde uma visão macro, pensando numa esfera federal, até uma visão micro, que seriam as regiões de cada bairro de um determinado município, né? Nós estamos falando ali da importância de verificar a necessidade de cada uma dessas populações. Então, a necessidade que você vai verificar de bairros mais afastados, bairros com infraestrutura mais precária, em que houve ali, talvez bairros mais novos, com menos aplicação de dinheiro para infraestrutura, menos desenvolvidos em relação à infraestrutura, vão ter determinadas demandas e necessidades diferentes de bairros, por exemplo, mais bem estruturados, que já têm um certo tempo, né, de estruturação, de investimento, e, portanto, ali você tem as necessidades diferentes dentro de um mesmo município. E isso vai fazer valer esses princípios, os princípios ali administrativos do Sistema Único de Saúde, que seria ali a liberdade de cada um dos gestores de aplicar, de fazer campanhas, de aplicar os recursos conforme as suas próprias necessidades. Lembrando que sim, a gente tem uma diretriz nacional, mas essa diretriz ela vai sendo esmiuçada, vai sendo dividida conforme as esferas estaduais e municipais e vão de acordo com as necessidades de cada um desses municípios ou regiões. Era isso que eu tinha para passar para esse vídeo. Até mais, pessoal, e bons estudos. Equivalente. Diretrizes operacionais. Pacto pela Vida. Iniciaremos pelo Pacto pela Vida. Como vimos anteriormente, este pacto é um compromisso entre os gestores do SUS. As prioridades devem ser estabelecidas através de metas nacionais, estaduais, regionais, municipais. Saiba mais. Você já deve ter percebido que existem metas que atingiram a população brasileira como um todo, e outras a grupos específicos como, por exemplo, o controle do câncer de colo de útero e de mama. Leia as 6 prioridades pactuadas pelo Pacto pela Vida no anexo 2º das Diretrizes Operacionais do Pacto pela Saúde em 2006. Consolidação do SUS. Pacto em defesa do SUS. O Pacto em Defesa do SUS trata de expressar os compromissos entre os gestores do SUS, na defesa dos princípios do SUS estabelecidos pela Constituição Federal Brasileira. Quais são os princípios do SUS? Caso você não lembre, releia o conteúdo da aula 05. Busca qualificar e assegurar o SUS como política pública de saúde. As iniciativas são: repolitizar a saúde, promover a cidadania através da mobilização social, garantir o financiamento. As ações estão voltadas para a articulação e apoio à mobilização social, saúde como um direito, estabelecimento de diálogo com a sociedade, ampliação e fortalecimento das relações com os movimentos sociais, em especial os que lutam pelos direitos da saúde e cidadania. Elaboração e publicação da Carta dos Direitos dos Usuários do SUS. Regulamentação da S. número 29 pelo Congresso Nacional. Aprovação do Orçamento do SUS. Saiba mais. Leia o artigo 6 e 7 da Emenda Constitucional número 29 de 13 de setembro de 2000, que altera o artigo 198 da Constituição Federal e acrescenta artigo ao ato das disposições constitucionais transitórias, para assegurar os recursos mínimos para o financiamento das ações e serviços públicos de saúde. Pacto de Gestão. O Pacto de Gestão trata das diretrizes para a gestão nos seguintes aspectos: descentralização, regionalização, financiamento,
Regulação. Programação Pactuada e Integrada PTI. Planejamento. Participação social. Gestão do trabalho. Educação na saúde. Discutimos na aula anterior sobre várias destas palavras, releia no conteúdo online da aula anterior sobre este assunto. Objeto com interação. Gestão do trabalho e educação na saúde. Na área da educação na saúde, promoção de mudanças na formação dos profissionais da saúde, com vistas à integralidade e ao desenvolvimento da humanização da atenção em saúde. Na área do trabalho em saúde vem promovendo um conjunto de ações, tais como a implementação das diretrizes para o plano de carreira, cargos e salários do SUS, a desprecarização dos vínculos de trabalho no sistema de saúde. Financiamento do SUS. As ações e serviços de saúde, implementados pelos estados, municípios e Distrito Federal são financiados com recursos próprios da União, estados e municípios de outras fontes suplementares de financiamento, todos devidamente contemplados no orçamento da Seguridade Social. Cada esfera governamental deve assegurar o aporte regular de recursos ao respectivo Fundo de Saúde de acordo com a Emenda Constitucional número 29, de 2000. Regulação da atenção à saúde. A regulação da atenção à saúde tem por objeto atuar sobre a produção das ações diretas e finais de atenção à saúde. Em relação às premissas da descentralização, devemos nos atentar a 01. Descentralização administrativa relativo à gestão para as comissões intergestores bipartite. 02. Comissão Intergestores Tripartite e o Ministério da Saúde, que promoverão e apoiarão processo de qualificação permanente para as comissões intergestores bipartite. 03. Instrumentos de planejamento que são o Plano Diretor de Regionalização, PDR, o Plano Diretor de Investimento, PDI, e a Programação Pactuada e Integrada da Atenção em Saúde, PPI. 04. Garantia de acesso, resolutividade e qualidade às ações e serviços de saúde. 05. Busca da redução das desigualdades sociais, territoriais e promoção da equidade. 06. Garantia da integralidade na atenção à saúde. Atividade. 2. Em relação à regionalização, devemos nos atentar às regiões de saúde. E o que são regiões de saúde? Gabarito. De acordo com a Portaria número 399, as regiões em saúde são recortes territoriais. Gabarito. De acordo com a Portaria número 399, as regiões em saúde são recortes territoriais inseridos em um espaço geográfico contínuo, identificadas pelos gestores municipais e estaduais a partir de identidades culturais, econômicas e sociais, de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados do território. Esta organização visa favorecer a 1. Ação cooperativa e solidária entre os gestores. 2. O fortalecimento do controle social. Em relação ao financiamento do Sistema Único de Saúde, a Portaria número 399 descreve que é responsabilidade das 3 esferas de gestão, União, Estados e municípios pelo financiamento do Sistema Único de Saúde. A redução das iniquidades macro-regionais, estaduais e regionais. O repasse deverá ser realizado fundo a fundo, definido como modalidade preferencial de transferência de recursos entre os gestores. O financiamento de custeio será organizado e transferido em blocos de recursos, utilizando recursos federais.
Os blocos do financiamento para o custeio ficou dividido para atenção básica, atenção de média e alta complexidade, vigilância em saúde, assistência farmacêutica e gestão do SUS. Quanto ao planejamento no SUS, o sistema de planejamento buscará, de forma tripartite, a pactuação de bases funcionais do planejamento, monitoramento e avaliação do SUS, bem como promoverá a participação social e a integração intra- e intersetorial, considerando os determinantes e condicionantes de saúde. Esta portaria apresenta também as responsabilidades. 1. Gerais da gestão do SUS. 2. Na regionalização. 3. No planejamento e programação. 4. Na regulação, controle, avaliação e auditoria. 5. Na gestão do trabalho. 6. Na educação na saúde. 7. Na participação e controle social em relação aos municípios. 8. Estados, Distrito Federal e União. Atenção! Também descreve sobre a implantação e monitoramento dos pactos pela vida e de gestão, e a direção e articulação do SUS. Vamos continuar esta aula agora falando um pouco sobre a Política Nacional da Atenção Básica, assunto que também continuará sendo abordado posteriormente. A Portaria número 648 de 2006 aprova a Política Nacional de Atenção Básica, que trata das diretrizes e normas para a organização da atenção básica, para o Programa Saúde da Família, PSF, e para o Programa Agentes Comunitários de Saúde, PACS. Atenção Básica. Fonte: Megaflow, Shutterstock. Objeto com interação. Capítulo 1. O capítulo 1 trata dos princípios gerais. Responsabilidade de cada esfera de governo. Da infraestrutura e dos recursos necessários. Do cadastramento das unidades que prestam serviços básicos de saúde. Do processo de trabalho das equipes de atenção básica. Das atribuições dos membros das equipes de atenção básica. Do processo de educação permanente. Capítulo 2. O capítulo 2 trata das especificidades da estratégia de saúde da família. Dos princípios gerais. Das responsabilidades de cada nível de governo. Da infraestrutura e dos recursos necessários. Do processo de trabalho da saúde da família. Da capacitação e educação permanente das equipes. Do processo de implantação. Capítulo 3. O capítulo 3 trata do financiamento da atenção básica. Considerações gerais. Do piso de atenção básica. Da parte fixa do piso da atenção básica. Requisitos mínimos para manutenção da transferência do PB. Da solicitação de crédito retroativo. Da suspensão do repasse de recursos do PB. Da suspensão do repasse de recursos do PB variável. Dos recursos de estruturação. Anexo 1. O anexo 1 trata das atribuições dos profissionais das equipes de saúde da família, de saúde bucal e de ACS. Saiba mais. O Programa Saúde da Família, PSF, foi instituído no Brasil em 1994, e o Programa Agentes Comunitários de Saúde, PACS, no ano de 1994. A ANB,
96 trata do incentivo aos programas de saúde da família, PSF, e de agentes comunitários de saúde, PACs. Vale a pena fazer uma leitura da NUB 96. Para aprofundar os seus conhecimentos, leia sobre a Portaria número 399, GM de 22 de fevereiro de 2006. Com a criação do SUS, a atenção básica passa a ser a porta de entrada dos usuários nos serviços de saúde, e com a qualificação dos profissionais de saúde desta área, a maioria dos problemas de saúde da população podem ser solucionados, desafogando serviços terciários e outros. A atenção básica passa a ser a porta de entrada dos usuários nos serviços de saúde. Fonte: Oksana Kuzmina Shutterstock. Em sua cidade ou estado, a população está sendo atendida primeiramente pela atenção básica. Como se tem dado este tipo de atendimento? A saúde da família é uma estratégia de reorientação da atenção à saúde. Fonte: Andrei Popov Shutterstock. A saúde da família é uma estratégia de reorientação da atenção à saúde em nosso país. Há muito que fazer, transformar e aperfeiçoar. Porém, a população, ao ter profissionais de saúde capacitados mais próximos de sua residência, é um ganho para a sua saúde. Atividade 3. Assista agora ao vídeo Pacto pela Saúde 2006 Parte 1, Canal Saúde, para ver o assunto a ser estudado. Ao assistir o vídeo, você entendeu que o pacto busca qualificar a gestão pública do SUS em busca de resposta com maior efetividade. Ao assistir o vídeo, você entendeu que o pacto busca qualificar a gestão pública do SUS em busca de resposta com maior efetividade, eficiência e qualidade. Ficando dividido em 3 dimensões. Redija um parágrafo de 0,5 linhas abordando um desses pactos. Lembrete: muitas são as necessidades de saúde da população brasileira de norte a sul do país. Pense e anote: como superar as diferenças regionais? O que é efetividade e eficiência? Anote também suas impressões sobre os 3 pactos, será importante para os seus estudos. Do norte ao sul, do mar ao sertão, da floresta ao Pantanal. O Brasil é um grande país, com 8,5 milhões de quilômetros quadrados, abriga raças e culturas diferentes. Em 5.561 municípios, vivem mais de 180 milhões de habitantes. O brasileiro é rico em diversidade. Para atender às necessidades de um povo com tantas diferenças, o Brasil criou o Pacto pela Saúde, um novo modelo de gestão construído em conjunto pela União, estados e municípios. É o caminho para o aperfeiçoamento de um sistema único de saúde feito sob medida para a realidade de cada estado e região do país. E você faz parte dessa transformação. Para que o trabalho seja bem sucedido, é preciso colocar em prática o que foi definido através de consenso. O Pacto pela Saúde foi organizado para responder aos desafios da gestão e organização do sistema. Para isso, foram pactuadas metas e objetivos. Assim, a saúde deve deixar de ser uma política de governo para se transformar numa política de Estado. A diferença entre a política de governo e a política de Estado é que na política de governo, ela depende do governante do momento, enquanto a política de Estado, ela está sustentada porque é uma política de longa duração e independe de quem esteja governando. As diretrizes do novo modelo estão definidas na Portaria número 399 do Ministério da Saúde, publicada em fevereiro de 2006.
O objetivo é a qualificação da gestão pública do SUS, buscando respostas com maior efetividade, eficiência e qualidade. Os grandes beneficiados devem ser os usuários do SUS. Agora você vai entender como vai funcionar na prática o Pacto pela Saúde. O novo modelo está dividido em 3 dimensões: Pacto pela Vida, Pacto em Defesa do SUS e Pacto de Gestão. Vamos começar falando sobre o Pacto pela Vida. Saúde da população. Este foi um dos pontos de partida para a definição do Pacto pela Vida. Um conjunto de compromissos definidos a partir das necessidades de saúde dos cidadãos. Estes compromissos deverão estar registrados nos planos de saúde dos 3 entes federados: União, Estados e municípios. O Pacto de Gestão inaugura uma nova etapa na construção do Sistema Único de Saúde. Enquanto nas etapas anteriores era importante os municípios cumprirem alguns requisitos, assumirem algumas responsabilidades, agora nessa nova etapa, esses compromissos passam a ser estabelecidos a partir daquela realidade que existe, enfrentada por cada município. E nós costumamos dizer que o CONASEMS aposta no pacto. Os compromissos do Pacto pela Vida devem deixar claro quais são as responsabilidades de cada esfera do governo. Também devem apontar a previsão orçamentária e financeira para o alcance das metas propostas. O Pacto pela Vida representa uma transformação radical na forma de pactuação do SUS. É uma profunda mudança no modelo anterior. Os compromissos não serão mais com processos operacionais. As metas estarão focadas na mudança da situação de saúde da população. É a gestão pública por resultados. Os objetivos serão estabelecidos através de metas nacionais, estaduais e municipais, sempre levando em conta as necessidades regionais e a real capacidade de cumprir o que foi pactuado. O pacto, ele não pode ser um pacto teórico, ele tem que ser um pacto realizável, executável e que possa ser efetivamente o novo momento para o Sistema Único de Saúde. Por isso, não adianta nós escrevermos bonito, não adianta nós termos objetivos que não possam ser alcançáveis. As prioridades do Pacto pela Vida já estão definidas. Veja quais são: saúde do idoso, controle do câncer de colo de útero e de mama, redução da mortalidade infantil e materna, promoção da saúde, fortalecimento da atenção básica, fortalecimento da capacidade de resposta às doenças emergentes e endemias. Os principais alvos serão dengue, hanseníase, tuberculose, malária e influenza. Gabarito. Item Pacto pela Vida. O Pacto pela Vida, instituído pela Portaria GM 399, de 22 de fevereiro de 2006 e regulamentado pela Portaria GM 699, de 30 de março de 2006, explicita o compromisso entre gestores do SUS em torno de prioridades que apresentam impacto sobre a situação de saúde da população brasileira. As prioridades são estabelecidas a partir da análise de situação de saúde e se estruturam por meio de objetivos e metas. Item Pacto de Gestão do SUS. É uma das 3 dimensões do Pacto pela Saúde, estabelece as responsabilidades de cada ente federado do SUS, de forma clara e inequívoca, diminuindo competências concorrentes e estabelecendo diretrizes em aspectos como descentralização, regionalização, financiamento, planejamento, programação pactuada e integrada, PPI, regulação, participação social e gestão do trabalho e da educação na saúde. Extingue as antigas formas de habilitação estabelecidas pela NOB-US 96 e na NOA-SUS 0102, substituídas pela assinatura do Termo de Compromisso de Gestão. Item Pacto em Defesa do SUS. Uma das 3 dimensões do Pacto pela Saúde. O Pacto em Defesa do SUS tem como proposta a ampliação do diálogo com a sociedade na defesa do SUS, resgatando o movimento da reforma sanitária brasileira, além de promover o desenvolvimento e articulação de ações que visem qualificar e assegurar o SUS como política de Estado. O Pacto em Defesa do SUS deve firmar-se através de iniciativas que busquem a repolitização da saúde, a promoção da cidadania como estratégia de mobilização social,
e a garantia do financiamento de acordo com as necessidades do sistema de saúde. Item superação das deficiências regionais. Os estados e municípios devem deflagrar processos de discussão e avaliação, antecedendo a assinatura de seus respectivos termos de compromisso de gestão, nos quais deverão estar explicitadas as responsabilidades já assumidas ou em condições de serem assumidas, bem como indicado o cronograma para o cumprimento das responsabilidades, cujos cumprimentos ainda não tenham sido contemplados. Importante pensar que quanto mais perto das situações vivenciadas pela população maiores, são as chances para solucionar os problemas. Item efetividade em saúde. Probabilidade de que indivíduos de uma população definida obtenham um benefício da aplicação de uma tecnologia em saúde direcionada a um determinado problema, em condições reais de uso. Item eficiência em saúde. Relação entre os custos decorrentes da provisão de um cuidado em saúde com os benefícios advindos do mesmo. Item referência bibliográfica. Brasil, Ministério da Saúde. O SUS de A a Z. Garantindo saúde nos municípios. Ministério da Saúde. Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde. 3. Edição Brasília, editora do Ministério da Saúde, 2009. Créditos. Web Designer. Próximos passos. Quali SOS, SAMU. Refor SOS. Humaniza SOS. Farmácia Popular. Programa Volta pra Casa.